Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta aos estudos do Regimento Interno TRT Primeira Região. Hoje estudaremos dos artigos 135 ao 140, avançando um pouquinho mais nos nossos estudos. O vídeo de hoje, na verdade o vídeo anterior, nós falávamos a respeito de algumas informações das seções, não é mesmo? Hoje, continuando esse capítulo sobre as seções, vamos agora, nesse artigo número 135, abordar sobre a ordem dos trabalhos durante as sessões. Então, temos aqui 4 incisos que demonstram o procedimento a ser realizado durante os trabalhos das sessões. Por exemplo, a primeira coisa que é feita, verifica-se o número de magistrados que estão presentes naquela sessão, como se fosse uma lista de chamada na escola. 2. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior, que será previamente disponibilizada na intranet. Intranet é um meio de comunicação, como se fosse a internet, só que a internet tem uma visibilidade externa, a intranet é uma visibilidade interna no âmbito do TRT Primeira Região. Então, é feita a discussão, depois da verificação do número de magistrados presentes, discute-se e aprova-se a ata da sessão anterior. Terceiro passo, indicação e propostas para aquela votação, para aquela sessão, e julgamento dos processos. Então, verificação do número de magistrados, discussão e aprovação da ata da sessão anterior, indicação e propostas e julgamento dos processos, ok? Falando um pouquinho agora sobre o 136. O 136, ele trata para nós a respeito do quórum nas sessões dos órgãos colegiados no TRT1. O 136 assim diz que o quórum nas sessões dos órgãos colegiados, exceto nas exceções do 165 que nós trabalharemos, será o de maioria simples dos seus membros. Então, a regra geral é que o quórum nas sessões dos órgãos colegiados seja por maioria simples dos seus membros. Parágrafo 1º. O quórum ele será apurado em relação ao número de desembargadores em condições legais de votar, assim considerados os não atingidos por impedimento ou suspeição, os não licenciados por motivo de saúde e os em gozo de férias, respeitada a exceção de que cuida o artigo 60 deste regimento. O que eu considero importante aqui é que você saiba da regra geral de quórum para os órgãos colegiados, maioria simples, e você coloca assim para mim, exceção, artigo 165. Quando falarmos do 165, vamos observar quais são as hipóteses de exceção de quórum, um quórum diferenciado para determinadas matérias. Não é? Então, esse quórum ele é apurado em relação ao número de desembargadores que são elegíveis, assim podemos dizer, para votar, não é? Então a gente considera aqueles que não foram atingidos por impedimento e suspeição, os não licenciados por motivo de saúde, os em gozo de férias, certo? Parágrafo 2º. Para a complementação do quórum nos impedimentos e suspeições, assim como nas licenças e afastamentos inferiores a 30 dias, poderá o presidente do órgão, que órgão? O órgão colegiado, em tese. Nós não sabemos qual, a depender da situação, não é? Se necessário, requisitar ao presidente do tribunal uma convocação de substituto, que será feita observando os seguintes critérios. Então, o presidente do órgão colegiado, que precisa complementar o seu quórum, né, ele pode requisitar ao presidente do tribunal o substituto. Mas quais são os critérios? Os critérios do parágrafo 2º. Se estivermos falando de órgão especial, os desembargadores segundo as cotas de antiguidade e de suplentes eleitos, observado o disposto na Constituição, artigo 93, inciso 11, que é o artigo que fala sobre a possibilidade de criação do órgão especial. 2. Se for nas turmas, o magistrado mais moderno em atuação na turma seguinte, que não tenha sessão coincidente, então não haja choque de sessões. Nas subseções especializadas,
em dissídios individuais e na seção especializada em dissídios coletivos, também um magistrado mais moderno que não integre nenhuma dessas seções, ou órgão especial, desde que não tenha seção coincidente no órgão fracionário a que pertence. Agora vamos ao 137. Os desembargadores suplentes do órgão especial, então nós estamos falando não dos titulares. Estou falando aqui dos desembargadores suplentes. Quer os da cota de antiguidade. Lembrando que no órgão especial nós temos isso, né? Mesclado, nós temos de antiguidade os eleitos. Quer os da antiguidade, quer os eleitos, quando convocados, terão atuação plena, como se titulares fossem. Ah, só porque é suplente, essa atuação ela vai ser minorada? Não, a atuação aqui vai ser plena como se fosse titular. Tá? 138. Nas sessões dos órgãos colegiados, não havendo número para a deliberação, aguardar-se-á por 15 minutos a formação do quórum. Persistindo, será encerrada a sessão com registro em ata. Eu considero esse 138, dentre os que nós falamos até agora, importante. Qual que é o tempo que será aguardado pelas sessões dos órgãos colegiados para complementar o quórum? 15 minutos, persistiu ali, né? Essa sessão é encerrada e é registrada em ata. 139 tem mais aspectos processuais do que de regimental. Os processos conexos, isso você precisa ir lá no processo civil, lembrar o que vem a ser conexão, poderão ser objeto de um só julgamento. Se houver mais de um relator, os relatórios serão feitos sucessivamente antes do debate e julgamento. Aqui, com base no princípio da celeridade, se houver conexão, temos ali o mesmo objeto em alguns determinados processos, eles poderão ser objetos de um só julgamento, justamente primando pela celeridade processual. Os 140 poderão ser julgados conjuntamente os processos que versarem sobre a mesma questão jurídica, ainda que apresentem peculiaridades. Peculiaridades são singularidades de cada processo. Mesmo que apresente essas singularidades, essas diferenças que não acarretam ali abordar a mesma questão jurídica, poderão sim ser julgados conjuntamente. Com base nesse artigo, os relatórios sucessivos reportar-se-ão ao anterior, indicando as peculiaridades do caso. Não é? Bom, realmente essas peculiaridades não atrapalham o julgamento em conjunto, mas é importante que no relatório conste quais são as peculiaridades de cada um dos casos. Sobre esses artigos das sessões, já falei para vocês que no nosso curso de 120 questões comentadas inéditas do regimento foram muito bem trabalhadas, então convém você ir lá no site e ter acesso a esse curso e se preparar ainda mais para a prova. Tenho certeza que todas as questões que nós trabalhamos, estarão presentes na sua prova. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo, continuando os estudos do regimento interno. Tchau, tchau.